Bom dia, boa tarde, boa noite. O título da minha apresentação para o Congresso Abralic 2021 é Samuel Havet e os objetos insólitos em diálogo. Uma locomotiva apitando à distância, uma caldeira chiando, um machado de cabo curto de um açougueiro, frangos pelados e empalados, uma britadeira trepidando sob a proteção de uma bandeirinha vermelha. O que têm em comum esses objetos para participarem de um mesmo conto? Samuel Havet nasceu na Polônia em 1929 e, aos 7 anos, em 1936, emigrou para o Brasil, acompanhando sua família na fuga às péssimas condições a que os judeus estavam submetidos na época. Como registra Jeffrey Lesser, cito, a maioria dos judeus que chegavam ao Brasil na década de 30 provinha do leste europeu, basicamente da Polônia. Compreendendo pouco mais de 10% da população da Polônia, os judeus estavam relativamente urbanizados e concentravam-se em ocupações relacionadas à manufatura e ao comércio. Fim de citação. Mais adiante, este autor mostra que entre 1933 e 1936, de uma imigração judaica total para o Brasil de 12.287 pessoas, nada menos do que 5.943, ou seja, acima de 48%, saíram da Polônia. Quanto à opressão a qual os judeus estavam submetidos, notadamente na Polônia, Shmuel Ettinger enfatiza que, cito, houve uma mudança para pior no início dos anos 1930, quando os elementos antissemitas ganharam força em todos estes países, estimulados pelo sucesso dos nazistas na Alemanha. Na Polônia e na Romênia, que pertenciam à Petite Entente, liderada pela França, crescia a pressão de vários círculos públicos por uma reaproximação com a Alemanha. A expulsão dos judeus da vida econômica, a, entre aspas, purificação das cidades, ou seja, dos judeus, e até mesmo a pressão para forçá-los a emigrar, tornou-se, mais cedo ou mais tarde, a política desses governos. O primeiro-ministro polonês declarou, entre aspas, não devemos golpear os judeus, mas, quanto a boicotá-los, com prazer, fecha aspas, fim de citação. Acrescente-se que o pai de Havet já viera para o Brasil alguns anos antes, com o objetivo de juntar o dinheiro necessário para trazer o restante da família, que ficou esperando na Polônia em condições extremamente precárias, e teremos uma ideia das dificuldades enfrentadas por nosso autor em sua infância e para adaptar-se ao novo ambiente, sem conhecimento do idioma e dos hábitos da população de acolhida. Havet cursou engenharia no Rio de Janeiro e, já enquanto estudante, começou a publicar contos em suplementos literários. Seu primeiro livro, a coleção Contos do Imigrante, veio à luz em 1956, justamente reunindo 10 daqueles exercícios preliminares. Desde então, e até sua morte em 1984, não cessou de aperfeiçoar sua produção nesse gênero, no qual ocupou posição de destaque na literatura nacional, a ponto de Assis Brasil afirmar que, abre aspas, Samuel Havet seria, assim como já ficou dito,
uma espécie de pioneiro, de visionário de novas conquistas e pesquisas do conto brasileiro de hoje. Fecha aspas. Sua segunda obra, também uma coletânea, foi publicada em 1963. O conto Diálogo, que dá título ao livro, é um dos pontos mais altos de toda a sua produção. Em apenas 6 páginas, um narrador dá conta da trajetória de um pai e de um filho ao longo de um dia, na expectativa de um encontro, na verdade, um desencontro, e do próprio evento. Pouco ou nada sabemos a respeito do pai e do filho. Sequer fica claro se existem outros componentes do grupo familiar, se existe uma mãe, um irmão, uma irmã. Nada sabemos sobre o contexto dos protagonistas de seus passados. Mal podemos suspeitar que são judeus a partir de um monólogo interior do filho que sugere ecos da catástrofe nazista. Abre aspas. Segurança, estabilidade, de que valeram quando se arrojaram sobre nós? E esse nós ainda é um pouco daquilo que me deu, e nada houve senão morte. Para que serviram as imprecações, ou as orações, e a sua vitória qual foi? Fecha aspas. No entanto, é claro que essa reflexão é pertinente também para outras minorias oprimidas em outras circunstâncias. Samuel Havet frequentemente espargia objetos insólitos em seus textos como recurso para a criação do ambiente desejado, uma atmosfera carregada de tons expressionistas. Em diálogo, por exemplo, esses objetos, seja em sua forma material de coisas, seja como ruídos e cheiros, são constitutivos para o estabelecimento de um clima opressivo, que se opõe à aproximação entre os protagonistas. Um clima em que o diálogo entre pai e filho se manifestará impossível. Ao mesmo tempo, a atmosfera saturada dificulta a aproximação do leitor. O conto começa em média res, com os protagonistas já prontos para se defrontarem. Essa situação cria no leitor a expectativa de que logo, talvez através de um flashback, terá conhecimento da trama, dos antecedentes que culminaram no anunciado diálogo, bem como de seu desfecho. Não obstante, isso não acontece. Este se dará conta de que não sabe nada a respeito dos protagonistas reduzidos a figuras estereótipas. Um pai e um filho se encontram, ou melhor, se desencontram. O texto é marcado pela expressão frente a frente, que abre e fecha a narrativa e se repete nada menos do que 4 vezes, levando o clima de confronto a seu paroxismo. Quanto à estrutura do relato, a trama é conduzida por um narrador em terceira pessoa, que acolhe o discurso indireto livre dos protagonistas. Recurso narrativo que Havet dominava à perfeição. Raramente temos falas em discurso direto de parte do pai, sempre agressivas e depreciativas, como, por exemplo, cito: a cabeça do pai oscila, descola-se da mão e tomba de leve para a frente, olhos nos olhos. Afinal, imbecil, o que queres? Esses teus livros, o que te ensinaram? Gostaria de usar contigo outra linguagem, se não te desses esse ar de presunção e firmeza. Cretino, olha-me bem. Acaso te indico a perdição ou a desgraça? Olha em redor e vê a burrice da tua obstinação. Raciocina, mas sem o empacamento do asno. Fim de citação.
O filho, por sua vez, permanece sempre mudo, elaborando suas respostas por meio de linguagem corporal e de monólogo interior. Por exemplo, à fala do pai acima, o filho responde, cito, num gesto automático, o filho imita-o e as pálpebras se comprimem ante o insulto. Mesmo que eu pudesse lhe falar com franqueza, de que serviria? Presunção minha saber que não me pode compreender, apesar de sua intenção? Ou que me compreenderia se outro eu fosse como me quer? Se às vezes exibo nas irritações e apenas no olhar termos como os que poderia estar ouvindo agora, não vê que me arrependo logo? E por quê? Porque me dói saber que não poderia proceder comigo de outra maneira, porque é de sua natureza, de tudo aquilo que lhe inculcaram e que não conseguiu inculcar em mim. Fim de citação. O foco da narrativa alterna entre um e outro, numa tessitura tão densa que às vezes não fica claro para o leitor o momento em que o narrador passou a tratar da outra personagem, de quem afinal está falando. No longo primeiro parágrafo, por exemplo, que começa na página 91 e termina quase no final da 92, a narrativa está descrevendo a dificuldade do pai para lidar com a comunicação verbal. Cito. Com a palavra, a reação era outra. Desarticulava-se, perdia o controle, infundia-lhe a noção vaga de um entendimento, de uma compreensão, mas que em nada o afetaria. Ininteligíveis, quase sempre, sentia-as como elementos perdidos para ele, fragmentos impossíveis de uma conversa futura. Fim de citação. Mas o parágrafo termina falando do filho. Abre aspas. Ao levantar-se, não lhe restaria outra alternativa senão a poltrona em frente ao pai e o resto. Fecha aspas. Não é nada fácil precisar o momento em que o foco se deslocou do pai para o filho. O domínio de Ravel sobre a narrativa é tal que lhe permite citar a si mesmo, como em, abre aspas, pensa como quiseres, mas age, com a cabeça e os pés na terra. Fosse outra ocasião, eu te contaria uma fábula, mas tens o dom de até inverter o sentido de qualquer uma. Fecha aspas. Ao que o filho responde, sempre monólogo interior. Abre aspas, fosse outra ocasião, e eu lhe contaria também uma fábula. Fecha aspas. Essas citações estabelecem uma clara intertextualidade com o conto Parábola do Filho e da Fábula, que faz parte da mesma coleção e trata, como diálogo, da impossibilidade de comunicação entre pais e filhos, do choque de gerações. Lembremos que, nesse conto, pai e mãe tentam, narrando fábulas, entre aspas, reconduzir o filho ao bom caminho. Após 3 tentativas desconstruídas por eles, pai e mãe desistem da pedagogia, sumarizando essa decisão no conselho final, abre aspas, filho, se queres viver, esquece as fábulas, fecha aspas. O palavrão vindo da esquina, o nevoeiro espesso de incontáveis cigarros, do armário baixo ao lado do qual o pai senta à espera do filho, a quem convocara pela manhã para uma, entre aspas, conversa séria, a sopa do jantar do filho, o qual, pressentindo o que está por vir, não tem a menor pressa de se defrontar com o pai, além dos objetos mencionados acima, são tão presentes que adquirem status de personagens e, de certa forma, dialogam uns com os outros. Através desses recursos, Ravet cria um ambiente espesso
saturado de ruídos, cheiros, objetos concretos, verdadeiros objetos insólitos que concorrem para impedir o deslocamento das personagens em direção um ao outro, da mesma forma que dificultam o movimento do leitor para se aproximar do texto. Ao privilegiar um flagrante, quase um instantâneo, do encontro entre os protagonistas do conto, protagonistas sem passado, encontro sem futuro, Calvete nos põe a nós, leitores, em contato com o fenômeno bruto do relacionamento entre pai e filho, sem atenuantes circunstanciais. Leitores, frente a frente, com a impossibilidade de diálogo. Espectadores de um relacionamento que chega muito próximo da violência física. Cito. Recuou na poltrona ao ver o corpo do velho de pé, ágil, como de há muito não o vira, meio inclinado para a frente, o braço em menção de bofetada. Sabia que o pavor não lhe provinha do golpe em esboço, mas da reação ao que nem fora dito. Gesto animal. Erguer uma das pernas e a mão se espalmou, protegendo a face. Teve ódio de si mesmo por não conseguir se manter calmo e ali, pelo menos, ordenar as ideias. Mas todas, e pensá-las apesar da violência, apesar da possibilidade de as ver transmitidas numa outra linguagem que não a das palavras. Fim de citação. Para falar como Levinas, no conto Diálogo, Calvete nos oferece um acesso ao fundo obscuro da existência, tão constitutivo da literatura. Muito obrigado.